Voltamos. Então, dando continuidade aqui aos comentários e às perguntas, vamos voltar aqui, a professora Cleia. Isso. A Gina Tavares, ela colocou assim: Mirleno, só esqueceu dos bons momentos na Biblioteca Central, no serviço de controle e informação do acervo. Ah, não, falei. Ah, Falei. sim, sim. Eu acho que foi no começo aqui da sua fala. Que ela, talvez você ainda não tinha falado, ela lançou o comentário antes. Sim, falei. Gina, falei, Isso. registrei aqui a importância de ter participado desse momento formativo como estagiário no curso de biblioteconomia. E quando eu falava ainda há pouco, né, sobre como ela possibilitava a todos os estagiários poder transitar por todas as possibilidades de serviços, de produtos, né, que uma biblioteca pode oferecer aos seus interagentes. Então, isso é uma conquista, eu posso até dizer isso, de ter participado desse processo formativo na universidade, especificamente para mim, que foi uma escola na biblioteca da universidade. Ah, o Demarco Gomes, ele colocou assim, ó, importante conhecer os teóricos da educação e complementou, quando um profissional ama o que faz, realiza feitos magníficos. É isso mesmo, Marcos. Doutor Marcos. Marcos também Isso. contemporâneo lá, como colegas, entramos também no curso de biblioteconomia, juntos na mesma turma. E como ele estava, eu até lindo agora ali uma parte, era uma turma assim, diferente, né, Marcos? Era muito bom. Tem outro comentário aqui. Muito bom seu depoimento e história. Rigora e anima os nossos discentes. A professora Henriette também complementou uma alegria em tê-lo como orientando e no nosso grupo de pesquisa. Ah, que bom. Ah, outro comentário aqui, que coisa linda você falando da sua orientadora e do nosso PPGCI, Denise Novo. Sim, Teve, sim, o- Denise. teve outro aqui também do Januário Máximo, o professor Mirleno é show. Ah, que bom, Ah, obrigado. Bel Mota, além de querido, uma pessoa muito competente, saudades das discussões na aula da professora Henriette. Ah, Mabel, ela também, doutora Mabel. Mabel hoje ela também está com a gente lá no ICI, é uma pessoa fora de série. E dentro do meu processo quando eu entrei logo no doutorado, pessoas assim que me receberam, Mabel, baiana, e me recebeu assim com um grande abraço, com um sorriso, muito receptiva, muito solícita. Mabel, Ivana, e Maurício está aqui, eu olhei ainda agora, Maurício Abração também. Então, assim, a gente participar de momentos e de histórias onde a gente pode formar vínculos, isso é muito importante. Então, a gente não consegue desenvolver um processo, até a professora citava ainda agora, né? Eu acho que isso também conta em muito para a gente poder desenvolver um perfil protagonista, de ter pessoas que a gente possa construir vínculos, onde a gente possa contar todos os momentos, né? Para um bate-papo, para um estudo, para uma discussão, pessoas que estão abertas a reflexões, que são pessoas que se permitem a discutir com você, a conversar com você, a lhe mostrar outros caminhos. Então, isso é um espetáculo e é um processo formativo fenomenal. O Ecomuseu Natural do Mangue também comentou aqui. Mirleno, um abraço. Ah, Fabiana. sim. Inclusive, citei ainda agora na minha fala, eu tenho assim Isso. uma gratidão muito grande pelo Ecomuseu Natural do Mangue. Inclusive, quem for a Fortaleza, quando puder ir, né, vá lá na Sabiaguaba, visite o Ecomuseu Natural do Mangue. Eles têm um projeto belíssimo um projeto de educação ambiental e a equipe toda do Ecomuseu, Rust, a Cineide, a Fabiana, comandam aquilo ali com muito amor, eles colocam muito coração em tudo aquilo que eles fazem. E ter conhecido cada um, ter participado daquelas experiências, para mim foi um crescimento também fenomenal. Eu gostei muito de ter participado daqueles momentos e dizer assim que quando eu estava na fase assim porque na verdade quando eu entrei no mestrado eu entrei com um projeto de pesquisa, né?
E aí eu fui maturando, maturando, aí um belo dia, que também era museu. Eu ia trabalhar com o Museu de Ciência da Universidade Federal do Ceará, eu ia trabalhar com as mesmas questões, né, que era divulgação científica, mas aí um belo dia eu conheci o Ecomuseu, conheci o Rust, que é o coordenador do Ecomuseu, e ao conhecer eu fiquei assim atraído. Aí eu fui atrás, conversei com o Rust, levantei algumas informações. Eu ia para lá e ficava tardes conversando na beira do mar, cantando, tocando violão e participando de momentos bem agradáveis com aquela galera lá do Ecomuseu Natural do Mangue. E aí eu cheguei para minha orientadora e falei, professora Raquel, eu vou continuar com a mesma temática, com os mesmos objetivos, mas eu queria saber se eu posso desviar um pouco o meu olhar para um outro objeto. E aí ela disse, se você me apresentar alguma coisa escrita, e aí na mesma hora eu já estava com uma parte na pasta, peguei, entreguei para ela, ela levou para casa, ela leu, e ela disse, tá ok, pode mudar então o teu olhar. E aí eu fui então trabalhar com o Ecomuseu e tive uma eu tenho um agradecimento e tive uma oportunidade muito grande de participar no momento onde os moradores, né, porque é um bairro na periferia de Fortaleza, e os moradores estavam precisando muito de apoio, porque a prefeitura estava querendo trabalhar na reforma da área e na construção de um parque, e muitas famílias iam sair. E elas iam ser colocadas, iam ter um remanejamento, na verdade. E aí estava tendo um movimento dentro da comunidade, e eu vivi aquela comunidade muito tempo, enquanto eu estava desenvolvendo meu projeto de dissertação. E aí, um momento, o Rush, que é o coordenador, me ligou. Nesse momento, eu ainda estava em Fortaleza, e aí eu estava quase concluído o meu trabalho, e ele disse, Virlena, a gente precisa de você aqui, porque está acontecendo uma coisa muito chata, as pessoas vão ser remanejadas, não tem para onde ir, e a gente precisa ouvir alguém, e a gente está convidando alguns pesquisadores que já passaram pela região, aqui pela nossa comunidade, para que possa trazer seu depoimento, para que possa falar um pouco sobre a necessidade da gente permanecer nesse espaço. E aí eu fui na reunião, era mais ou menos 7 horas da noite, saí de casa, fui, participei, estive junto, e assim foi um momento muito importante na minha trajetória, porque eu acho que o profissional, o pesquisador, ele precisa se envolver, sim, em todos os momentos. Eu acho que ele não pode entrar numa comunidade, coletar dados, como se ele estivesse explorando aquele momento, né? Porque ele precisa cumprir uma meta dele, mas ele não pode esquecer que tem que ter um retorno. E quando a professora Henriette sempre fala da importância de você desenvolver esse perfil protagonista e de você entender que você é um mediador de informação, eu acho que eu encontrei ali naquele momento uma possibilidade de demonstrar isso. Tá? Então, o pesquisador, o professor, o bibliotecário, o museólogo, o arquivista, qualquer profissional de qualquer área, ele precisa entender que ele não é uma ilha. Tá? E que existem pessoas, tá, em volta, em torno, que precisam, que eu acho que isso faz parte do processo de cuidar. Então, eu acho que a nossa tarefa principal, a nossa missão principal, eu acho que é cuidar das pessoas. E o profissional precisa entender isso. Temos mais comentários aqui da Terra Luciana. É uma honra ter Mirleno no doutorado na UFBA. Suas Luciana, contribuições são brilhantes. E maravilha. temos, Luciana, forte beijo. e temos também uma pergunta aqui do Dr. Marcos Gomes. Qual a sua maior dificuldade hoje enquanto professor? A maior dificuldade, Marcos, olha, eu vou te falar uma coisa, que a dificuldade ela está mais relacionada, às vezes, àquelas instâncias institucionais, entendeu? Às vezes a gente é barrado em alguma possibilidade de execução de um projeto, às vezes tem alguma outra proposta que talvez seja melhor, talvez essa não, guarda um pouco do projeto para depois, né? Mas eu vejo particularmente isso como sendo uma dificuldade, porque eu acho que quando a gente pensa também
entende que o nosso espaço é um espaço plural, é heterogêneo, onde você vai encontrar pessoas é, com várias características, com personalidades bem diferentes, né? Ou seja, a gente vive esse universo diverso. Não é nem universo, é um multiverso, né? E a gente sabe que as coisas não vão ser fáceis. Mas quando a gente trabalha pensando na possibilidade de que isso pode atender à demanda, aos anseios de uma parcela da comunidade, daquela população, eu acho que vale a pena, sim, lutar e tentar passar por algumas barreiras. Aqui temos outros comentários, né, da Aura Estelina, outro da bibliotecária Fênix, outra Janaína Bianchi, todos agradecendo e dando parabéns por ser um grande Obrigado. professor, por serem, alguns aqui falam que são seus alunos. O Dr. Marcos Gomes também faz outra pergunta. Você adota a pedagogia do amor para uma boa relação em sala de aula? Você adota Carl Roger como teórico? Ô Marcos, olha, eu vou te confessar que eu não conheço a teoria do Rogers, né? Eu não tive ainda, eu não tenho leituras. Mas quando eu falava ainda agora sobre a importância do cuidar, que inclusive são estudos que estão se iniciando agora, através da professora Henriette, também dentro do nosso grupo de pesquisa, eu tenho trabalhado já dentro dessa perspectiva, também lendo algum texto, né, alguns textos sobre isso, mas a minha prática, já há algum tempo, ela insere isso o tempo todo. Eu acho que se a gente não trabalha, tem que ter afetividade, acho que você tem que sempre trabalhar dentro dessa perspectiva. Se não tiver, ou se você não trabalhar liberando o amor, talvez as coisas não aconteçam, né? Mas valeu a dica, eu vou me apropriar ainda das ideias do teórico. Temos também comentários aqui do Felipe Mozart, da Denise Novo, também lhe parabenizando, Professora ressaltando Denise, suas contribuições. O Felipe Mozart ressalta também que a informação é conhecimento em estado de compartilhamento. E o Dr. Marcos Gomes coloca aqui outra pergunta. Não. Uma pergunta também. Mirleno, qual o maior desafio que você tem hoje enquanto professor? olha, o maior desafio hoje como professor é a gente poder construir atos de currículo dentro dos nossos cursos de biblioteconomia. Tá? Em quase todas as lives que eu pude participar aqui pelo Bíblia Fora da Caixa, não sei se as pessoas aqui que estão sempre participando podem perceber, mas eu sempre fiz alguma pergunta envolvendo essa questão da formação, do currículo, né, da importância de olhar para isso, do cuidado de se olhar para esse segmento importante do nosso processo de construção profissional. E eu vejo hoje, através de leituras, né, por estar me debruçando sobre isso, que o maior desafio é a gente conseguir realmente implantar atos de currículo, criar atos de currículo dentro do curso, para que a gente possa ter uma formação mais planetária. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que aquele modelo, como eu falei ainda há pouco, né, que é disjuntivo, que é separador, né, que é reducionista, que é simplificador, esse modelo ele já se fragilizou há algum tempo, ele não cabe mais. Então, eu acho que a gente precisa partir, sim, topar esse desafio. Esse primeiro momento nos estudos, dentro do doutorado, tem sido importante e eu acho que isso vai ser muito mais desafiador quando eu terminar o doutorado e voltar para a Universidade Estadual do Piauí e começar a implantar, trabalhar isso com grupos de pesquisa e tentar um movimento para que a gente comece isso. Vamos começar no nosso estado, vamos começar depois pegar o pessoal do Maranhão, vamos Ceará e vamos pegar o Nordeste, e quem sabe de repente provocar uma onda. E eu estava vendo uma live uma vez, uma pessoa dizendo, né? Se você está no barco, em alto mar, e não tem onda, você tem que remar para poder provocar o surgimento delas.
Então, se você não tem os remos, reme com as mãos, mas faça alguma coisa para provocar as ondas, porque isso vai levar o teu barco para algum lugar. Então, esse é um desafio. E tem uma outra coisa também que eu acho que poderia ser colocada em relação a isso. Eu estava lendo hoje um autor falando, né, que hoje em dia, quando a gente fala de desafio, quando a gente fala de resistência, de coragem, um autor falou isso para mim hoje numa leitura dizendo que olhar para o futuro hoje é como se você estivesse navegando numa caravela fragilizada. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande nos tempos atuais. É da gente conseguir, apesar dos horrores, a gente se está aderido à vida. Então, aderir-se à vida, está colado com essa ideia de que é importante o outro e que é importante construir um projeto coletivo, e aí eu acho que é importante, a gente vai conseguir passar por essas dificuldades e pelas barreiras. Temos outros comentários e perguntas. A Gina Tavares fala o seguinte: aguardo você em São Luís, na inauguração do prédio da Biblioteca Central. Opa, E quando vai ser? a Lucila 1682 pergunta: Mirleno, você acha que teremos um novo normal informacional? Normal informacional? Ah, tá, eu acho que está falando em relação à questão da licenciatura em biblioteconomia. Ah, Não, não, sim. eu acho que não. Nós temos cursos no Brasil que são cursos de licenciatura. Nós temos cursos no Rio de Janeiro, nós temos cursos em Santa Catarina, que ssão cursos de biblioteconomia na modalidade licenciatura. É. Temos aqui um comentário também do Jorge Cativo que diz assim: mande um abraço para o Mirleno de Manaus e avise, Exato. e avise que existe um trabalho do professor Jorge Antônio Moreiro Gonzalez, da Universidade Carlos III de Madrid, que transita sobre a pesquisa dele e discute esse processo formativo e as competências e habilidades digitais na formação e nos perfis profissionais da nossa área. Foi o Epa, comentário que do. maravilha. Eita, e a minha orientadora está ouvindo aí, ela já vai cutucar. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado pela dica. Eu vou atrás para acessar. Eu queria falar uma coisa em relação ao Jorge. O Jorge ele foi meu aluno na Universidade Federal do Amazonas. Eu fui professor na UFAM durante 3 anos. E o Jorge ele foi meu aluno lá e eu tenho algo a registrar em relação a isso. Eu ministrava uma disciplina que era CDU, trabalhava com a disciplina de CDU, que era linguagens pré-coordenadas, né? E aí, ao final de cada aula, e aí eu percebia que durante as aulas o Jorge vinha anotando várias coisas, né? Às vezes eu estava só falando e ele anotando. E aí, quando terminou o semestre, ele chegou para mim e falou: professor, eu estou aqui com um material que eu queria apresentar para o senhor. Aí eu falei: rapaz, que material é esse? Ele tinha feito um mapa conceitual de todas as aulas de CDU. Quando eu vi Nossa. aquilo, olha, naquele momento ali eu acho que valeu a pena, né? Acho que por essa atitude do Jorge, naquele momento, eu acho que valeu a pena todo o trabalho, né? De ele ter produzido alguma coisa, e eu falei: rapaz, isso não pode ficar só contigo, eu acho que tu tens que fazer alguma coisa para poder socializar essas informações. Mas eu achei assim fenomenal o que ele apresentou. Ele chegou ao final e disse: está aqui, foi isso que eu fiz. Então era isso que eu estava anotando em todas as aulas. E aí ele tinha um cuidado muito grande e ele montava em cada aula, dentro de cada tema, um mapa conceitual. E não era o professor que pedia para fazer. Ele fazia isso porque ele entendia que era um instrumento, era um dispositivo importante para que ele pudesse desenvolver ou aprimorar o seu processo de estudo. Abraço, Jorge. Que legal. Muito bom. Temos também uma pergunta aqui do Ecomuseu Natural do Mangue. Diz assim: Mirleno, quando vamos ter uma live voltada mais especificamente à cultura? Fabiana. Ah, Fabiana, é só falar qual é a data.
Será Temos um prazer, viu, comentários. querida? Opa, desculpe, pode falar, fique à vontade. Não, será um prazer. Fabiana sabe que eu tenho um amor assim incondicional com o Ecomuseu. Realmente tá meio complicado, porque apesar de a gente não tá confinado e tudo, mas o fato de estar confinado, isso é, talvez seja até um gás a mais para que a gente possa estar produzindo, estudando, lendo, avançando nos estudos, porque a gente tem metas, né, a cumprir, então é complicado. Mas, Fabiana, pode dizer aí um dia que a gente conversa, tá bom? Com certeza. Temos também outros comentários aqui do Felipe Mozart, que diz: espetacular trazer discussões contemporâneas baseadas em autores da própria CI, como os estudos da Henriette. Obrigado pela fala, Mirleno. Denise Obrigado, eu que Novo. agradeço. Denise Novo também comenta aqui, Mirleno, feliz de saber que a disciplina da multireferencialidade ajudou na sua pesquisa. Parabéns pela live e obrigado por você ter sido não nosso discente, mas um companheiro de trabalho. E o Denise. Professora, olha, a professora Ildenise, eu também quero registrar, a professora Ildenise, ela é a diretora do Instituto de Ciência da Informação, lá da UFBA. E ela também sempre muito solícita, e o que eu acho muito legal disso é que quando os professores que são da casa e que são de Salvador percebem que tem algum aluno que é de fora, há toda uma logística, né, para cuidar bem. É por isso que eu volto mais uma vez à questão do cuidar. Como é importante você se sentir cuidado, quando você se sentir amparado, protegido. E a professora Ildenise, como diretora do ICI, ela tem feito isso de uma forma muito majestosa. E ela ministrou para a gente a disciplina de informação, mediação e multireferencialidade. Ah, como eu falei para ela, inclusive, em vários momentos em sala de aula, a cada aula, a cada discurso, a cada trajetória discursiva da professora Ildenise e a cada texto que ela passava para a gente como base para que a gente pudesse articular melhor nossas ideias, isso foi muito rico. Né? E isso foi uma diretriz que ela foi traçando, talvez até sem saber, né? Mas ela foi, para mim, traçando uma diretriz para que eu pudesse ir construindo as minhas ideias, claro, dentro do meu projeto. E eu sempre conversava isso também com a professora Henriette, da importância dessas disciplinas que a gente conseguiu trabalhar. E uma coisa que é importante, Janailton, eu estou falando aqui de disciplinas e disciplinas de disciplinas, mas engraçado, a forma como acontecia o processo, eu não conseguia perceber que existia ali uma disciplina específica. Ou seja, na minha cabeça não existia uma disciplina isolada. Existiam temas, né, que eram discutidos por professores diferentes, mas que, inclusive eu cheguei muito a comentar isso com a professora Isabel, que é a coordenadora do curso de pós-graduação. Eu dizia para ela, disse, professora, é incrível como há uma ligação, uma articulação entre essas disciplinas. Então eu achei assim muito interessante a forma como aconteceu. E aí assim eu precisei ir para a faculdade de educação e lá eu fiz duas disciplinas. E foi a disciplina de currículo com o professor Roberto Sidney e a disciplina de formação com a professora Roseli Sá. E lá também aconteceu a mesma estratégia. Né? Inclusive, eu falava isso nas minhas reuniões também com a minha orientadora e dizia, engraçado como as coisas elas são articuladas, elas são enlaçadas. Né? E aí foi exatamente isso que me fez repensar o meu projeto, que me fez entender, por exemplo, qual é a dimensão que eu vou, a perspectiva com a qual eu vou trabalhar, que me fez pensar, por exemplo, o lapidar do meu objeto de pesquisa. Então, tem algumas coisas muito interessantes assim que eu vou trazer para a minha formação o tempo todo. Então, essas experiências dentro do doutorado têm sido assim muito gratificantes. A Leonisa45 faz um comentário aqui também, lhe agradecendo. Ah, Outra. sabe quem é Leonísia 45?
É minha mãe. Ah, sua mãe? Ela falou assim, ó, Deus continue te Exa- abençoando, meu filho. Exatamente. Beijo. Nossa. Tem outros, temos três perguntas aqui que eu posso fazer em sequência e aí você vai comentando sobre elas, pode ser? Tá, pode ser. Diz assim, a pergunta do Confoco PSI. Professor Mirleno, o que seria esse olhar sensível? Só o olhar é suficiente? A Ah, outra tá. Com pergunta, foco. Ah, tá, tá bom. Vou esperar. a outra pergunta é: tem alguma professora lá de Caxias que foi importante para a sua formação? E a terceira é do Dr. Marco Gomes. Diz assim: Mirleno, na sua turma de biblioteconomia foi um diferencial para o curso? Lembra do 5MS? Ah, eu vou começar com essa de Marco. 5MS. Marco, eu te confesso que eu não estou lembrando, cara. Lembra aí o que, que é? Tá, a segunda. Marcos, um abraço, viu? Saudade. É, em relação à pergunta, a outra pergunta é a doutora Mirla, é psicóloga, é minha irmã. Ah, sim. Sim, a segunda pergunta, né, que foi feita, que ela fez, eu acho que foi ela que fez, né? Tem alguma professora que de Isso, Caxias que me marcou. isso. Olha, é uma coisa que eu falei ainda agora, eu vou repetir, mas eu vou acrescentar algo mais. Uma vez eu até conversava com a minha mãe e perguntava assim, mas por que que... Ela dizia, na verdade, para mim, ela disse, mas meu filho, por que que tu gosta tanto de ler? Né? Por que que tu gosta tanto de estudar? Eu disse, não sei. Eu disse, eu não sei nem por que que eu me tornei bibliotecário. Ela disse, essa resposta eu tenho para te dar. Eu digo, pois então me diga qual é. Ela disse é o seguinte, quando eu estava grávida de você, eu comia muito papel. Então você acabou se tornando um Nossa. bibliotecário, né? Então, eu acho que é essa a resposta. E a minha mãe, ela foi minha professora, né? Ela foi minha professora, ela é minha professora, né? Que Ela é minha legal. professora na vida e ela também foi minha professora na escola. Então, na época, quando eu fiz aí, lá naquela época, o ginásio, ela era minha professora de história, ela foi a professora da quinta à oitava série, na disciplina de História. E quando eu fui, na época, o segundo grau, que hoje é o ensino médio, ela também foi minha professora naquela escola noturna, que eu falei ainda agora onde eu estudei, também professora de História. Então, assim, eu não posso dizer se tem uma professora, se eu posso citar só uma, é ela. Agora, claro que tem outras professoras também, que eu recordo o nome, tudo, que foram muito importantes para o meu Sim. percurso formativo. Temos também comentários aqui da Anne Moraes, que diz assim: queremos 3 horas de live com o Mirleno. Anne, um beijo. Hoje é minha colega também, ela está fazendo mestrado em Ciência da Informação. Nós temos uma turma muito bacana, viu? Nós tínhamos aula, né, claro, com o pessoal do mestrado e doutorado, e a nossa turma em Aham. específico, assim, era muito bacana, a gente conversava muito. Aliás, a gente conversa porque a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente está sempre trocando ideia. Anne, um beijão. Sim. Temos aqui o comentário também do Jorge Cativo, diz assim: analisa as competências e habilidades digitais na formação dos perfis de discentes. Grande abraço. O As Ecomuseu compet... Natural. ah, Opa, só mais uma rodada aqui de comentários. O Ecomuseu Natural do Mangue colocou assim: feito magnífico do professor Mirleno, tese de mestrado sobre museus. Super recomendo para várias pessoas. Essa última é o Rush, que é o coordenador lá do Ecomuseu, realmente. Inclusive, quando eu fui defender a minha dissertação, que eu convidei Rush para estar presente, claro, óbvio, não podia ser diferente, né? E ele me relatou uma coisa que me deixou muito emocionado, né? Ele disse, professor Mirlene, é a primeira vez que eu piso numa universidade. Nossa. Então, isso para mim foi muito bom de ouvir, né? Foi bom de ouvir, mas ao mesmo tempo também não foi bom de ouvir, né? Mas assim, eu fiquei de certa forma, muito grato pelo fato de ter proporcionado isso ao Rush, até porque ele me proporcionou tantas coisas boas durante o processo de pesquisa dentro do Ecomuseu.
desenvolvendo todas as atividades que eu participava com ele nas trilhas. A gente entrava pelo mangue, fazia trilha com alunos das escolas públicas e particulares de Fortaleza. Então, assim, hoje, fazendo os estudos sobre mediação da informação e sobre o desenvolvimento do protagonismo social, eu vejo que naquele momento eu tenho certeza que Rush me ajudou muito a encontrar esse caminho. Então, eu agradeço muito a ele. Ô, Janailton, tem uma outra pergunta que foi feita que eu acho que eu esqueci de responder, que foi a minha irmã também que fez, Aham, sobre a questão do olhar sensível. aham. Né? Então, não é suficiente, tá? Acho que a gente precisa, sim, ter essa escuta sensível, uma observação sensível, ter um olhar sensível para entender o que acontece em torno, né? Como é que as coisas estão acontecendo, como é que o ambiente ele está se comportando, como é que as pessoas se comportam diante da informação que recebe, e como é que as pessoas, os interagentes, inclusive esse termo eu gostei muito, que foi Jorge que falou aqui na live, né? E depois eu fui atrás, aí eu fui ver que é um texto da professora Elisa Correia, e falei sobre isso na nossa reunião do grupo de pesquisa, e está todo mundo também querendo entender um pouco mais. Então, eu acho que esse olhar sensível, essa observação sensível, essa escuta sensível é importante, não só para um profissional de uma área, mas para as pessoas. Eu acho que isso é vida. Eu acho que a gente, quando eu digo assim, a gente tem que se permitir, eu acho que a gente tem que se permitir a viver, como eu falei ainda agora, né? Apesar dos horrores, se permitir viver. E como? Cuidando, né? Tendo esse olhar sensível, essa observação, essa escuta, porque isso é experiência para a gente, né? Especificamente para o outro. Eu vou fazer aqui dois comentários em seguida e depois uma pergunta da professora Henriette, tá bom? Tá ok. Diz assim, o primeiro comentário é da Gil Bíblio. Fala assim, sua prática realiza em diversos campos de atuação da biblioteconomia. E a Joselma C. Barbosa coloca assim, professor Mirlênio, desperta em nós a paixão pelo aprendizado constante. Só Ah, que elogios. legal. José é uma amigona de São Luís, muito. E a gente conversa muito também e aprende também muito com ela, né? Ela é farmacêutica, bioquímica, e a gente às vezes troca figurinhas aí de algumas informações e é muito bacana isso. Então a gente vive é aquilo que a professora Henriette traz nos textos dela, né? É essa zona de confluência entre informação e comunicação. Então o que representa tudo isso é o compartilhamento. A gente vive numa sociedade de compartilhamento. Então, assim, hoje em dia, inclusive eu vou aproveitar, Janaílton, eu vou até responder a pergunta do Jorge também, que eu acho que passou direto. Então, a gente vive nessa zona de confluência, que é a zona de compartilhamento. Hoje em dia, se você não tem a competência para compartilhar, para estar nesse estado de compartilhamento, é muito complicado, né? E aí eu acho que é importante, sim, que os alunos do curso de biblioteconomia, os profissionais da informação, estejam a par desses avanços que vêm ocorrendo dentro do campo, principalmente também no que diz respeito às tecnologias digitais, né? Está preparado para qualquer momento, né? Eu acho que a gente não pode mais cultivar aquele costume de agir só na crise, de agir só na pressão, né? De agir só no imediato. Eu acho que a gente precisa entender que o planejamento é importante, o planejamento das ações. E eu coloco o planejamento porque eu entendo que o planejamento é, sim, um ato político. O planejamento é um ato político porque você precisa entender que quando você planeja as suas ações, existe uma série de elementos, de dispositivos que estão inseridos naquele contexto que vão depender do que você pensou, do que você discutiu, do que você idealizou, do que você criou. Então, perpassa por várias instâncias. Então, essa preparação, Jorge, essa formação, ela é fundamental. É por isso que aí eu volto a apertar naquela tecla de que a gente precisa trabalhar processos de criação de atos de currículo. A gente ainda entende o currículo como um objeto pré-fabricado, pré-elaborado, onde a gente já vai lá e encontra ele bonitinho, pronto, só para aplicar. E não é isso. O que é o currículo? Eu vou aprofundar isso na live de terça-feira, mas o currículo, ele é uma escrita cotidiana, ele é uma escrita constante.
Quando a gente desenvolve um currículo dentro de um curso, dentro de uma escola, esse currículo, a gente não pode esquecer que ele é escrito todos os dias. Ele não é um documento pronto, acabado e aqui pronto, acabou-se e é aquilo. Né? O professor precisa adequar-se, né? E às vezes a gente escuta muito isso. Não, o professor tem que se adequar à proposta curricular, ele tem que se adequar ao currículo. Não. O professor ele é um ator curriculante, os profissionais da área são atores curriculantes, a gente vive dentro desse espaço de confluência, né, entre informação e comunicação, é um espaço de compartilhamento, portanto, é um espaço de posição dialógica, onde existe o eu e o outro, é isso que vai dar para a gente a possibilidade de atribuição de sentido para as informações que a gente vai construindo. Então, não dá para entender mais esse currículo, que é um elemento importantíssimo no processo de informação, ou seja, o que eu entendo como currículo? O que as pessoas entendem como currículo? É um conjunto de conhecimentos eleitos como formativos, mas as pessoas entendem isso como algo estático, e não é estático. Currículo é uma escrita cotidiana, né? E ele permite que a gente, inclusive, faça algumas transgressões a ele, né? Mas isso aí é uma outra questão. Nós temos aqui uma pergunta da professora Henriette, então, pergunta da orientadora. Ah, meu Vamos Deus. colocar aqui. Mirleno, as atividades técnicas, mediação indireta, não podem sair fora da caixa, entre aspas, se realizada à luz da mediação e suas dimensões? Vou repetir aqui a pergunta. Repete, Eu repete. saltei aqui uma palavra aqui. Ah, tá. As atividades técnicas, mediação indireta, não podem sair fora da caixa se realizada à luz dos fundamentos da mediação e suas dimensões? Não, eu acho, eu entendo, professor, aqui sim, que acho que as atividades técnicas, elas precisam sair da caixa. Tá? Eu acho que o que demarca muito, o que caracteriza, melhor dizendo, esse perfil protagonista é a possibilidade dele se reinventar todo dia, de ressignificar suas práticas. E eu vejo que a técnica dentro dos serviços de informação, especificamente dentro de uma biblioteca, ela também precisa se ressignificar. E eu acho que o ato de sair da caixa é um ato de ressignificação dentro do campo. Tá? E a mediação, mesmo que ela seja direta ou indireta, ela precisa ser consciente. Né? Então, a partir do momento que o técnico ele lida com a técnica, mas ele não lida com a técnica pela técnica, é complicador, né? E ela está dizendo, podem sair se realizados à luz do fundamento da mediação, isso, perfeitamente, né? Então, é preciso que haja consciência no processo de mediação. Então, eu acho que o agir consciente, ele vai provocar essa saída da caixa, né? E aí ele vai entender que a técnica pela técnica em si, ela não vai mais responder a muitas perguntas dentro do campo. E é por isso que eu digo, é preciso ressignificar, é preciso reinventar todos os dias, porque aí eu vou fazer, caso puxar a sardinha para a minha brasa, é importante pensar que para eu sair dessa caixa, ressignificar, me reinventar todos os dias, eu tenho que entender que eu sou um ator curriculante e que eu preciso entender o que se passa no campo do currículo. Porque se isso não acontecer, vai ser muito complicado eu viver nessa dicotomia. Que dicotomia? É aquela visão ainda da razão instrumental de que existem os dualismos, né? E aí ele vai dizer, não, eu já estou aqui, eu já saí da universidade, então o que acontece lá na universidade não me interessa mais. Essa visão ela é muito reducionista. Então, o profissional que pensa dessa forma, ele precisa repensar, ele precisa refletir a sua prática, e eu vejo que a reflexão de suas práticas passam necessariamente, obrigatoriamente, por uma concepção nova de currículo, que, a meu ver, e aí eu defendo muito o que o professor Roberto Sidney fala, é através da criação de atos de currículo que são construções, que são experiências formativas cotidianas. Eu vou
fazer aqui dois comentários e em seguida duas perguntas, pode ser? Pode sim. O primeiro comentário é da Gil Bíblio, fala assim: sua prática se realiza em diversos campos da biblioteconomia, SESC, Sintra, professor universitário. Em todos esses campos, a ação pedagógica é necessária. O outro comentário é Perfeito. do Ecomuseu Natural do Mangue, que diz assim: rolou uma emoção com esse depoimento. Perfeito. É a primeira pergunta, né? A primeira comentário, realmente, Primeiro a comentário, isso. gente não pode pensar nessa possibilidade de deixar a dimensão pedagógica de fora de qualquer ato que seja, né? Inclusive, quando eu trabalho dentro da minha tese essa possibilidade, eu estudo os atos de currículo e a formação a partir da mediação da informação, entendendo, foi como eu falei agora, eu estou só repetindo, entendendo que na mediação da informação eu tenho várias dimensões. Mediação política, mediação estética, mediação dialógica e a mediação ética e a mediação formativa. Então, o que acontece, por exemplo, no ambiente de uma sala de aula? O que acontece no ambiente de uma sala de aula é compartilhamento. O que eu tenho ali dentro? Eu tenho interagentes. Eu tenho um professor imbuído de uma atividade, eu tenho um aluno imbuído de atividade, eu tenho um currículo que media todo esse processo, mas eu não posso entender isso fora de uma concepção informacional. Então, é um movimento de informação e comunicação que ocorre ali dentro. Essa mediação da informação, ela é uma fundamentação teórica para eu entender essa zona de confluência entre informação e comunicação. Então, eu preciso entender. Agora, isso se dá através de dimensões. Agora, quando eu digo assim, porque é a dimensão X, Y e Z, eu estou falando isso, mas só no aspecto didático. Mas, quando você for ver, tudo isso é articulado. Inclusive, é uma coisa que a gente estava discutindo no nosso grupo de pesquisa ontem, né, aqui pela, pelo ensino remoto. A gente não pode entender que uma dimensão é mais importante. Eu não posso dizer que a dimensão ética é mais importante que a dimensão estética. Eu não posso dizer que a dimensão estética é mais importante que a dimensão dialógica ou que a dimensão formativa. Elas agem articuladamente. Então, é quando a gente percebe que existe um movimento de articulação dentro desse processo, entre as dimensões, é que a gente vai ver acontecendo efetivamente o processo de compartilhamento em todos os ambientes. Não precisa ser necessariamente uma biblioteca, não precisa ser necessariamente um museu, ou um arquivo, ou um consultório médico, né? Qualquer espaço, qualquer espaço onde existem pessoas trocando informações, né? Esse processo de troca de compartilhamento está acontecendo. Temos aqui também agora duas perguntas, também da Gil Bíblio e da Andreina Virgínio. Andreina, Diz né? assim, isso, do Gil Bíblio fala assim: qual desses campos mais lhe impulsionou para a formação alicerçada na ação pedagógica? Por quê? Em relação aos campos que ela falou, né, de Sim, sim. professor, bibliotecário, e da Andreina Virgínio fala assim: Mirleno, como você encara, ou como encarar a mediação cultural em contextos tão didatizantes? Sim. Em primeiro lugar, a Jana, qual é o Gil nome dela? Bíblio. Gil Gil Bíblio. Bíblio. Isso. Gil, realmente, em todos esses segmentos aí que eu falei, ela perguntou se qual eu me identifiquei mais, né? Isso, ela colocou assim, qual desses campos mais lhe impulsionou para a formação alicerçada na ação pedagógica? Se foi bibliotecário, professor, ou a Olha, atuação em instituições? Gil, vou te falar uma coisa. Ah, não teve assim um especificamente que me impulsionou, não. Eu acho que, como eu falei ainda agora de articulação, eu acho que as coisas elas aconteceram meio que ao mesmo tempo, né? Eu tive experiências maravilhosas, muito enriquecedoras no ambiente de bibliotecas. Eu trabalhei numa biblioteca escolar, que é a biblioteca do Sintra, e
foi assim um despertar para uma realidade que até então eu não conhecia. Inclusive o pedagógico estava muito presente ali, né? Eu fui bibliotecário no SESC, na cidade de Caxias, onde também o pedagógico estava ali muito presente. A gente lidava, por exemplo, aí eu vou só citar um exemplo, nós trabalhávamos projetos interdisciplinares, que a gente chamava assim, na verdade multiprofissionais, onde vários profissionais do SESC iam para uma comunidade num dia para a gente desenvolver atividades nessa comunidade. E aí um dia nós fomos para uma comunidade lá na periferia da cidade, e aí foi assistente social, foi dentista, foi educador físico, foi a galera da área de artes, né? E fui eu, enquanto bibliotecário da instituição, trabalhar com um projeto que nós tínhamos lá dentro, que era a mala da leitura. E aí eu chegava com a mala da leitura, coloquei já no espaço que já estava preparado previamente, deixava essa mala de leitura, abria a mala, né? E aí os alunos, aliás, as crianças da comunidade chegavam lá na sala, ficavam encantadas com aquele universo, cada uma ia lá, escolhia, selecionava o que queria, e aconteceu uma coisa bem interessante que, inclusive eu contei essa história uma vez numa reunião com a professora Raquel, lá da UFA, e eu percebi que tinha uma criança que estava assim no fundo da sala, estava sozinha, estava quieta, e com um papel que eu tinha pedido que ao final da história eles pudessem reconstruir aquela narrativa da forma que eles quisessem. Poderia ser um texto, poderia ser uma imagem, alguma coisa, né? E aí eu percebi que essa criança estava muito quietinha lá no fundo e ela não conseguia desenvolver o desenho. Aí eu me aproximei dela aos poucos. E aí eu vi que tinha, na verdade não tinha nada escrito, mas tinha uma imagem. Tinha uma figura como se fosse da mãe, e tinha uma figura como se fosse a dela, e tinha uma figura como se fosse o pai, era uma figura masculina, né? E que ela tinha riscado, ela tinha feito um risco em cima do rosto, né? E ela ficou um tempo todo olhando para aquilo, ela não olhava mais para as pessoas, as crianças, né, dentro da sala. Aquilo me chamou muita atenção e eu perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela disse, não, tio, não está acontecendo nada. É porque eu parei de desenhar. Mas por que você parou? Você já concluiu o seu desenho? Ela disse, não, não concluí. O que está faltando? E aí ela não conseguiu mais falar nada. O que que eu fui? O que que eu fiz? Eu fui à sala ao lado, onde tinha a psicóloga, e na outra tinha uma assistente social. Conversei com elas, elas vieram para a sala. Isso é só para mostrar como a gente consegue provocar um diálogo interdisciplinar entre os campos, a partir do momento, é aquela coisa lá que a minha irmã perguntou ainda agora, né? A escuta sensível, a observação sensível, um olhar sensível. E aí, então, eu trouxe as colegas para a sala, elas começaram a conversar com a criança, e ela começou, então, a narrar. Havia um registro de violência doméstica, que o pai batia na mãe, que bebia muito, e que um dia ele botou ela para fora de casa, e que ela foi junto, e ficaram na chuva. Ou seja, ela começou a narrar uma série de coisas. Ou seja, o que eu quero dizer? Aí também eu consegui perceber a importância da ação pedagógica, né? É uma mediação importante dentro desse processo. Então, assim, não teve especificamente um momento. Eu acho que todos eles dialogam nessa possibilidade. E a pergunta da Andreina? Só um instante. Como encarar a mediação cultural em contextos tão didatizantes? É verdade, Andreina. Andreina Abraço. Andreina foi minha aluna também na UESP, mestre em Ciência da Informação, profissional super competente, uma protagonista também, desenvolve ações mediadoras dentro da biblioteca onde ela trabalha, que eu acho que é IFMA, né, Andreina? Então, assim, e sempre foi a construção formativa, o processo todo formativo de Andreina sempre foi pautado nessa competência e nesse entendimento de que, sim, a gente tem que se permitir ser protagonista, sim. Então, Andreina,
eu concordo contigo, realmente é muito didatizante. Às vezes é difícil ultrapassar essa barreira. É tão didatizante porque eu vejo também que, ao mesmo tempo, as pessoas ainda entendem o currículo como grade. Eu acho que isso é um elemento muito complicador no avanço que precisa acontecer dentro das escolas. Eu acho que esse repensar... existe uma coisa dentro das escolas de educação básica que são aquelas famosas reuniões de formação, né? Que eu acho que são reuniões importantes. Eu vejo que são reuniões importantíssimas, porque ali é onde vão ser discutidos os rumos do projeto político-pedagógico da escola, todas as diretrizes que vão acontecer ali dentro, acho que até mesmo questões de fundamentações, né, teóricas, que o professor deve levar com ele no momento de uma ação pedagógica em sala de aula ou fora de sala de aula. Mas eu acho que essa concepção ainda de currículo como grade, eu acho que isso prejudica o processo de mediação cultural dentro de sala de aula. E aí eu vejo, por exemplo, um papel importante do bibliotecário. Eu acho que o bibliotecário ele tem um conhecimento, ele traz o conhecimento que às vezes o professor de matemática, de química, de física, ou até mesmo o professor da educação infantil, ele não tem. Eu acho que o bibliotecário ele traz com ele uma bagagem de conhecimento no que diz respeito à importância dessa mediação, né? E como que ela pode agir diretamente no processo de transformação. Eu acho que a biblioteca poderia ser, sim, um dispositivo, né? um ambiente dentro da escola que pudesse alavancar essa proposta. Por outro lado, o que a gente encontra? Nas reuniões de formação, em escolas que têm biblioteca e que têm bibliotecário, geralmente o bibliotecário não participa dessas reuniões, o que é um erro gritante. Né? Por quê? Porque todos os técnicos, todos os profissionais de educação dentro daquela instituição, eles precisam participar desses processos decisórios. Construção de currículo, construção de projeto pedagógico. Vamos discutir sobre as políticas curriculares, o bibliotecário tem que estar presente. Ele é um profissional de informação. Ele é um profissional que entende como é que esse processo de mediação ele pode acontecer. Então, a gente vê dentro da própria estrutura, Andreina, eu não sei se eu estou conseguindo te responder, mas dentro da própria estrutura educacional no nosso país, existem esses empecilhos. Agora, eu acho que há como isso acontecer, né? Se realmente a gente conseguir atuar com esse perfil, né? Que a professora Henriette fala, o perfil protagonista. Inclusive, quando eu estudo os textos dentro da questão da mediação, eu trabalho também com a perspectiva do professor Edmir Perrotti e da Ivete Perutini, né? E eu sei que tu tens, Andreina, uma aproximação muito grande, até porque o professor Edmir ele foi seu orientador no mestrado, né? Então, a gente vê como isso ainda precisa ser redimensionado, ressignificado. Agora, é importante pensar que a gente tem que trabalhar dentro de uma perspectiva multi, né, que eu digo multireferencial. É a ideia do complexo, de Edgar Morin. O que é o complexo? É o tecido que se tece junto. Ou seja, não tem como a gente entender o desenvolvimento dessas práticas no contexto dos dualismos. E outra coisa, não dá para a gente entender o avanço dessas práticas dentro das escolas, nas salas de aulas, se a gente continuar batendo na mesma tecla de que aquilo que a gente tem dentro da nossa escola é uma grade curricular. Porque a grade, ela tem essa concepção de quê? De prisão. É aquilo que veta a nossa possibilidade de olhar o mundo lá fora. E eu não posso deixar de olhar o mundo lá fora. O mundo lá fora, nada mais e nada menos é do que o mundo da escola. Né? Então, acho que eu vejo que trabalhando talvez dessa forma, a gente consiga aos poucos entender como é que a gente pode ultrapassar essa questão tão didatizante dentro da escola. Que Andreina, é uma herança, se a gente for ver isso historicamente, é uma herança do reducionismo. Né? Milena, a gente já está quase chegando aqui ao final dessa outra live, já são 56 minutos.
Não, tá Eu bom, né? vou fazer aqui mais dois comentários aqui e a pergunta do Fernando Braga. Então a gente Tá vai ok. encerrar essa live com a pergunta aqui do Fernando Braga e você pode fazer as suas considerações finais. Serão apenas, acho que 3 minutos aproximadamente para fazer tudo isso. Ok. A Anne Moraes, ela lhe parabeniza junto com o professor Fernando Braga e ele faz a seguinte pergunta. Mirleno, você na minha live, fez uma pergunta sobre a questão do estreitamento com a universidade. Eu te devolvo perguntando, no geral, como é a reciprocidade em relação a profissionais fora da academia? Então, essa, Pois é, Fernando. É o que eu, inclusive, eu acho que até falei um pouco disso na resposta que eu dei para a Andreina, né? Que eu tentei falar para a Andreina. É, essa ação coletiva ela é fundamental. O profissional egresso da universidade, ele terminou o curso, ele não pode se sentir longe da universidade. Ele precisa entender que ele é parte daquele mundo, ele é parte daquele universo. Olha, eu terminei o meu mestrado em educação na UFC, mas eu continuo fazendo parte do grupo de pesquisa. Eu continuo fazendo parte das discussões, eu continuo percebendo, entendendo o que está acontecendo lá dentro, né? Quais são os rumos que eles estão seguindo. Então, essa ligação ela é fundamental. A gente não pode ficar esperando, ou até mesmo medindo forças, esperando que alguém venha me procurar, ou não porque fulano de tal não veio, não porque o professor não nos procura, não porque o coordenador do curso, a coordenadora do curso não nos procura. A gente precisa acabar com essa ideia. Né? O processo de construção é coletivo. Os profissionais são atores do currículo. Os profissionais que estão lá nas suas bibliotecas, eles são atores curriculantes. E todos precisam entender isso. Então, quando a gente conseguir entender e der os braços, a gente vai entender que esse universo vai ser modificado. Mirleno, a gente está chegando ao fim de mais uma live aqui, são 58 minutos, só tem Então, dá um para me minuto e despedir meio rapidinho. aqui. Pode se despedir, fica à vontade, espaço é seu. Tá, pessoal. Então, olha, obrigado, viu, pela participação de todos, pela presença de todos. Estou muito honrado com o convite, Janailton, toda a equipe, Joyce, Djalda. Muito obrigado por estar aqui participando. E aí, só deixar um recado que o Fernando pediu para eu falar ao pessoal, os bibliotecários do Estado do Piauí. Vamos nos filiar à ABEP, que é a Associação de Bibliotecários do Estado do Piauí. A ABEP tem feito durante anos um trabalho muito interessante, um trabalho protagonista, e a gente precisa também de pessoas aí engrossando essa fileira, né? Para que a gente possa desenvolver um trabalho ainda mais efetivo no campo da biblioteconomia no território piauiense. Ok? Muito obrigado, pessoal. Nossa, nós que agradecemos, Mirleno, pela sua participação, pela sua contribuição. E amanhã nós temos a live com a professora Raimunda Marinho, que vai falar sobre Maravilha. biblioteca, educação básica e indicadores sociais. A live está acabando, ela vai estar disponível aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube. Mirleno, foi um prazer estar com você. Prazer, Janailton.